Vamos lá então para o nosso momento de saúde aqui da CNN Brasil, junto com o Dr. Fernando Gomes e com a sua participação, viu? Porque eu estou aqui lhe dando um bem-vindo ao quadro, cumprimentando o doutor ao mesmo tempo e já abrindo aqui o Twitter para ver quais são as mensagens que chegarão. #correspondente médico. Vai lá, publica a sua postagem, não esqueça de marcar a gente para que a gente possa ver daqui, não é, doutor? E responder as questões. É isso mesmo, a gente adora quando você participa. E vamos trabalhar, Elisa? Vamos trabalhar para já. A gente começa com um assunto que, puxa vida, foi surpreendente. A cantora Julia B, que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, deu um susto nos fãs. A Julia é super jovem, tem por volta de 20 anos, ela é muito jovem e já vem desbancando com muitas músicas. Ela, que é cheia de talento, uma baita cantora e principalmente envolvendo o público jovem e principalmente quem a acompanha na rede social, eu falei aproximadamente 20 anos, são 22 anos, é muito jovem, hein? Ela passou o último fim de semana internada depois de desmaiar de repente e bater a cabeça. A Júlia já teve alta, disse que está bem e isso é o mais importante, né? Que a gente quer reforçar aqui que ela está bem, mas ela explicou que foi diagnosticada com uma condição chamada de síndrome vasovagal. Vamos então ouvir. Desmaiei, graças a Deus a minha amiga ouviu, me ajudou e eu fraturei uma parte do meu crânio aqui atrás, tá com galo, doendo bastante, mas eu tive que ficar internada porque houve um sangramento no meu cérebro. A gente descobriu que eu tenho algo chamado síndrome vasovagal. O meu corpo, às vezes, não manda sangue pro meu cérebro, o que pode causar desmaios. E se eu ficar sumida aqui mais um tempo, é por isso. Eu tô priorizando minha saúde nesse momento, meu descanso. Mas queria deixar o coração de vocês bem tranquilo. Que bom, Júlia, é isso aí. Primeiro, confortar e tranquilizar as pessoas que gostam do trabalho da Júlia. Doutor, síndrome vasovagal, mandar muito sangue para o cérebro, o que exatamente é isso? Bom, para a gente ter a perfusão cerebral garantida em qualquer postura que a gente venha assumir, ou seja, eu estou deitado, sentado ou de pé, eu preciso ter uma coordenação do trabalho dos vasos sanguíneos e do próprio coração, de modo que existe uma conversa íntima entre o sistema nervoso central, através de um nervo importante chamado nervo vago, que faz esse trabalho. Então, por exemplo, quando subitamente eu fico de pé, eu preciso ter um trabalho em todos os vasos do corpo, inclusive do próprio coração, para que garanta que o sangue chegue de forma igual dentro do tecido cerebral. Caso contrário, a pessoa ela pode ter uma predisposição, então, a perder a consciência e ter uma queda ao solo, como, por exemplo, ela apresentou. É lógico que existem inúmeras causas que venham a justificar por que uma pessoa perde a consciência, desde causas cardíacas, e aqui a gente fala de arritmias principalmente, como causas cerebrais, como, por exemplo, uma crise de epilepsia. Mas a síndrome vasovagal, ela acaba sendo muitas vezes caracterizada como essa perda súbita de consciência, sem um problema de fato estrutural que exista no coração, mas que acaba, na verdade, demandando, Elisa, uma preocupação para que a pessoa não se coloque numa situação de risco. E muitas vezes o diagnóstico é feito com a própria história clínica e manifestação, como, por exemplo, o que ela apresentou, ou através de um teste que chama Tilt Test, que também pode colaborar, que consiste em colocar o paciente em uma espécie de uma prancha que vai mudar de postura, então deitado, sentado e de pé, né, mudando a angulação, sendo que a pressão arterial, frequência cardíaca e a própria consciência do indivíduo é testado a todo momento para verificar se existe uma compensação a cada mudança de postura de acordo com a necessidade do paciente. Doutor, às vezes quando uma pessoa está sentada e levanta muito rápido, às vezes dá uma tontura. Ai, levantei rápido demais, ou às vezes acordou e levantou rápido demais, dá uma tontura. Isso tem alguma pequena relação com essa explicação que o senhor está fazendo? É exatamente isso, só que você imagina o seguinte, Lisa, numa situação extrema, a pessoa passa por essa demanda, essa necessidade de aumento de fluxo sanguíneo cerebral e não tem o que necessita. E, na verdade, o cérebro é um órgão muito, até um pleonasmo fala isso, um órgão muito inteligente. O que ele faz? Ele faz com que o indivíduo ele fique na posição horizontal, porque dessa forma é mais fácil que o sangue chegue dentro da caixa craniana, garantindo então a perfusão e o indivíduo recobra a consciência. O problema é que existe um trajeto, né, entre a posição ortostática e o solo, então a pessoa pode bater a cabeça, ela pode cair sem defesa
defesa nenhuma e se machucar. Doutor, o que é perfusão? O senhor falou duas vezes que aqui na... chegar sangue e esse sangue ser entregue de forma adequada, com oxigênio e glicose, para as células do tecido cerebral. Então não adianta só... Exatamente, que circule bem, que chegue na quantidade adequada. Se eu não tenho fluxo sanguíneo suficiente, o que o cérebro faz é, na verdade, não conseguir sustentar a consciência. E, na verdade, essa perda de consciência acaba sendo uma resposta para que o indivíduo fique na posição que é mais fácil o sangue chegar, que é a posição deitada. Quando a gente olha aqui a imagem do cérebro, existe algum lugar específico, doutor? Quando tem esse tipo de síndrome, significa que acomete um cantinho do cérebro? Ou a gente está falando de maneira geral, a circulação do sangue de maneira geral? A gente fala a circulação do sangue de forma geral, mas quando a gente fala do nervo vago, a gente fala da sua saída na região do tronco cerebral. E aqui a gente tem representado o hemisfério cerebral direito, entendendo que seria aqui uma pessoa olhando para mim, mas isso acomete os dois hemisférios. E aqui eu vejo os vasos sanguíneos que são necessários para garantir a entrada de sangue em contato com os próprios neurônios. Então, por exemplo, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Muito bem, explicadíssimo aqui pelo Dr. Fernando Gomes o que exatamente é a síndrome vasovagal que acometeu a cantora Júlia B, cantora jovem de 22 anos, já tem milhões de seguidores. Júlia, a gente deseja que você continue cantando, vai ter de superar essa menina solta, que é o refrão de uma das principais músicas de Júlia, e todo o repertório que você que você vai cantar durante toda a sua carreira com muita saúde sempre, viu? Doutor Fernando Gomes, próximo tema que a gente traz aqui para quem nos acompanha, bebida alcoólica. Mas não exatamente só a bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica é mais um mal atribuído a esse excesso de bebida alcoólica. Lembrando que sempre que a gente fala de bebida alcoólica, a gente não está falando do uso social, de uso social, tomar um drink, uma tacinha, não é isso. São pessoas que cometem excessos e que a gente não pode normalizar isso, né? Às vezes os jovens, doutora, a gente já conversou aqui algumas vezes. Olha só, o cara tomou não sei quantas latinhas, tomou tantos copos. Até determinado ponto isso pode ser engraçado, mas chega uma hora que perde-se o controle. Então, antes até da gente falar do assunto específico, doutor, eu quero lhe perguntar uma coisa. Como identificar o limite quando a pessoa já, assim, está um pouquinho demais, está... Todo fim de semana, se não beber muito, a vida não é feliz. Qual que é o limite, doutor? A gente tem duas situações, Elisa. A gente tem a intoxicação aguda, então é quando o indivíduo ele toma literalmente um porre e muitas vezes o limite aí está na alteração do comportamento e muitas vezes se colocando em risco e até mesmo colocando em risco o seu relacionamento interpessoal. Aqui todo mundo me entende o que eu estou falando. Isso em relação à intoxicação aguda. Em relação à intoxicação crônica, é o uso crônico, rotineiro, no qual a pessoa precisa daquilo para, na verdade, ter uma sensação de felicidade, de bem-estar em toda a sua vida. Então, quando isso começa a acontecer, e não é muito difícil de identificar, é necessário recrutar um auxílio especial para que a pessoa, na verdade, não caia nas teias de um dos problemas que a gente vai falar aqui agora. Sim, e além do problema de relacionamento familiar, o alcoolismo acaba com famílias, é capaz de acabar com famílias e com as relações afetuosas entre mães e filhos, pais e filhos ou quaisquer que sejam os parentes. Um estudo feito com mais de 500 pacientes em 8 países, com participação do Instituto Nacional de Câncer, detectou que o álcool deixa marcas físicas nas células do esôfago. E essas marcas podem causar um tipo de tumor no órgão, viu? Segundo o INCA, o câncer de esôfago é o 6º tipo de câncer que mais mata em todo o planeta. Doutor Fernando Gomes, o senhor pode explicar para a gente, então, quais são essas características do câncer de esôfago? Bom, o esôfago, Elisa, é um órgão tubular que faz a conexão da boca com o próprio estômago. Então, ele passa por dentro de todo o tórax, ele tem um papel fundamental no aparelho digestivo. Sintomas relacionados com câncer nessa região: dificuldade para engolir. Entendendo que é um tubo, tudo depende também da região da topografia onde o câncer se aloja em primeiro lugar. Mas dificuldade para engolir, perda de peso, porque existe aqui uma síndrome consumptiva, o indivíduo fica com dificuldade para se alimentar e, ao mesmo tempo, o próprio câncer ele acaba demandando muita energia metabólica e sugando energia para o seu crescimento, e dor torácica, porque, na verdade, é o trajeto do próprio tubo. Fatores de riscos principais, Elisa: tabagismo, obesidade e o excesso de bebida alcoólica, que provoca lesões nas células que vão constituir esse órgão, de uma forma que, ao longo prazo, pode acarretar uma alteração genética que faz com que as células venham a se dividir de uma forma desordenada, e aqui eu me refiro ao câncer.
Doutor, quando a gente fala de câncer de esôfago, de novo a gente entra naquele campo de, se os meus pais tiveram câncer, pode ser que eu tenha. Então, por exemplo, se eu não tiver registro de câncer de esôfago na minha família, isso significa que a minha predisposição é menor ou não? Quando a gente fala de câncer, pode ser acometido em qualquer lugar do corpo. E a gente pode pensar, fazer o raciocínio ao contrário quando a gente fala do câncer de esôfago ou de câncer de uma forma geral. Se eu tenho histórico familiar de neoplasia, de câncer, certamente existe uma chance maior que eu venha a padecer desse problema. Por isso que, mais do que nunca, é importante a gente entender quais são os fatores de risco e evitá-los, para que a gente não predisponha algo que geneticamente já existe uma tendência, Elisa. E a gente está falando de um câncer que é agressivo? É difícil elencar qual câncer que não é agressivo. Minha nossa, quem tem esse tipo de mal é agressivo com a vida de qualquer maneira, mas ele é um pouco mais agressivo que os outros, doutor, por algum aspecto? Então, dependendo da sua característica histopatológica, então, assim, existem diversos subtipos. Ele pode ser extremamente agressivo, com metástases, com espalhamento pelo corpo e, enfim, e consumo do indivíduo, né? Mas pela própria característica do órgão, você pode imaginar o seguinte: quando a gente se alimenta, o aparelho digestivo da cavidade abdominal só recebe o alimento porque ele passou pelo esôfago. Então, se eu tenho um problema nesse trânsito, você pode imaginar a magnitude do problema que a pessoa pode encarar pela frente. Então, mesmo que ela venha se alimentar, talvez esse alimento não chegue de forma apropriada no seu aparelho digestivo. Então, sem sombra de dúvida, o que acaba marcando a agressividade é o subtipo do tumor propriamente dito, mas pela característica física do órgão é algo que é extremamente preocupante. Quer mandar a sua mensagem? #correspondente médico. Eu estou sempre aqui ouvindo o doutor Fernando Gomes, um ouvido cá, um olho lá e também acompanhando as mensagens que vão chegando aqui. Se vocês quiserem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, por favor, a porteira está aberta desse quadro, viu? #correspondente médico lá pelo Twitter. Doutor Fernando, gordura no corpo, esse assunto que a gente quer trazer aqui para quem nos acompanha. Quando a gente fala de gordura no corpo, é muito habitual, né, imaginar que são diferentes os significados para cada pessoa. Muita gente pensa, primeiro, a questão estética, né? Infelizmente, a gente acaba se conectando mais na questão da casca do que a nossa saúde interna, que é infinitamente mais importante. Mas também questões de colesterol, por exemplo, entupimento de veias, todas relacionadas por causa de gordura no corpo. Mas tem um tipo de gordura que preocupa muito os médicos, é a gordura no fígado. Um artigo publicado recentemente na revista científica Nature levantou a importância desse assunto. O texto diz o seguinte, que cerca de 25% da população adulta em todo o mundo tem alguma doença ligada ao acúmulo de gordura no fígado e não relacionada ao consumo de álcool. Doutor Fernando Gomes, de repente apareceu o fígado e também uma relação que não existe com o álcool. O senhor pode explicar um pouquinho mais para a gente? Sim, quando a gente olha para o corpo físico, Elisa, como você falou muito bem, a gente se preocupa muito com a gordura que fica aparente. E muitas vezes a gente negligencia aquela gordura que fica dentro, por exemplo, da cavidade abdominal e até mesmo dentro do próprio fígado. A partir do momento que você tem pelo menos 5% do próprio órgão e das células acometidas por esse problema, você já fica, na verdade, atento porque alguma coisa ruim pode acontecer lá para frente se você não fizer nada ao contrário. Você tem aqui uma progressão na qual você tem a gordura no fígado, que chama esteatose, que pode evoluir e apresentar uma esteatohepatite, que nada mais é do que uma inflamação gordurosa do próprio órgão, que pode evoluir para uma necrose, ou seja, para uma morte celular, e aí a gente chama de cirrose, no qual, na verdade, o órgão fica endurecido e deixa de ter as suas propriedades tão importantes, na verdade, para filtrar o corpo físico de diversas substâncias tóxicas e, enfim, desempenhar o seu papel dentro do metabolismo, até que pode progredir para um câncer, né, para um carcinoma hepatocelular. Então, essa progressão, ela pode acontecer e é algo extremamente importante de se ficar atento. E muitas vezes, Elisa, não está aparente, né? Você vai precisar, na verdade, fazer um exame para detectar, como, por exemplo, um ultrassom ou outro exame de imagem, capaz de perceber que esse órgão ele já não está mais tão saudável assim. Doutor, como aqui no quadro a gente acaba trazendo de maneira bem mastigada, né, bem diminuta alguns assuntos, falando especificamente só do fígado, outra hora a gente falou exatamente só do rim. A linha é muito tênue entre quem não dá bola nenhuma para fazer exame, passa uma vida inteira sem ir ao médico e diz assim, eu não preciso ir ao médico, eu nunca tive problema. A pessoa, né, julga, ela se faz um alto raio-x dizendo que não tem problema nenhum. E também tem o outro oposto, qualquer pessoa que veja pensa, minha nossa, peraí, então eu devo ter algum mal no fígado, nossa, eu tive aquele sintoma que o doutor
doutor falou, então é como se alguns fossem muito preocupados e outros absolutamente desleixados. O importante é o meio termo, não é, doutor? Não é porque a gente está falando de um assunto que significa que o planeta está adoentado do fígado. O que você está falando tem nome, é o hipocondríaco e o extremo desleixado com a própria saúde, né? A partir do momento que a medicina evolui, a gente sabe que é possível detectar muito problema de saúde precocemente, tratar e até mesmo com o estilo de vida reverter a situação, como essa aqui, por exemplo, Elisa. O indivíduo que tem um diagnóstico de esteatose, se ele muda o padrão alimentar, se ele corrige o nível de gordura no sangue, se ele passa de ser sedentário e fazer atividade física regular, é comprovado que ele consegue, na verdade, de alguma forma controlar ou reverter esse quadro. O indivíduo não precisa esperar fazer todo esse trajeto aqui até, não, né? Pelo amor de Deus, ter um câncer, para então perceber que precisa, na verdade, tomar as rédeas da sua vida e ter um estilo de vida mais saudável. Doutor Fernando, agora a gente está falando do fígado, mas agora há pouco a gente falou sobre o esôfago e a questão de tomar muita bebida alcoólica. E o Alessio mandou uma pergunta. Obrigada, Alessio, adoramos participações aqui. Como identificar o excesso de álcool de forma prática? Por exemplo, são 3 taças? São 4 taças? O senhor pode dar um exemplo, doutor Fernando Gomes? Porque para algumas pessoas uma garrafa de vinho não faz nada, para outras um pequeno gole já deixa um pouco embriagado. Qual é o meio termo, doutor? Então você imagina o seguinte, Elisa, se todo dia a pessoa tomar pelo menos uma taça de vinho, sem excesso, isso acaba não sendo configurado como um abuso de álcool, por exemplo. Ou então numa situação social específica, controlada, que a pessoa beba um pouco mais. O problema é quando esse uso ele fica crônico e maior do que dessa taxa que eu falei e diariamente, sendo que o indivíduo, para ter bem-estar e se sentir conectado com a sua realidade, a substância é extremamente fundamental. Acabou. É essa a percepção que a gente tem. Isso acaba sendo configurado como excesso. Explicado, esclarecido aí pelo doutor Fernando Gomes, hein? Se você identifica na sua família, né? Às vezes, a gente mesmo que está do lado acaba normalizando o consumo de álcool, não é, doutor? Porque já não sabe qual que é o meio termo, mas como o doutor falou, quando alguém projeta no álcool o motivo de felicidade, estou com um problema, vou beber, não estou bem, vou beber. Isso é uma frequência, é importante que quem está ao lado faça um alerta e chame a atenção, né, doutor? Sim, você precisa entender que isso não é absolutamente normal. Ou então eu preciso mandatoriamente de um aperitivo em toda a refeição, senão não tem refeição. Alto lá. Ou seja, você detecta que existe uma dependência, você já não tem mais controle sobre aquela substância e ela sim acaba dominando as suas escolhas. Feito? Respondidas as suas questões, então? Participe sempre, viu? Adoramos as perguntas que chegam. Doutor Fernando Gomes, obrigada por estar aqui respondendo todas. Se o senhor não estivesse aqui, não saberia nem como responder essas palavras difíceis, doutor. Obrigado. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.